Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para fazer a questão 97, questão de envolve outro contexto de pasta de dente, mas é um contexto bacteriano, para a gente relembrar algumas coisas e é bem interessante isso aqui, porque faz a gente lembrar e voltar um pouco nos conteúdos que já passaram, que estamos em julho, então esse conteúdo já era para ter estado lá no começo, então passou, talvez a gente esquece, como no meu caso, às vezes também esqueço, então vamos lá. Lembrando que eu tô só foi autorizado a fazer a resolução das questões do simulado, então é interessante que aproveite essas questões para te revisar, reforçar e às vezes até melhorar o teu entendimento, deixar ele mais amplo, né? Então tá, a pasta de dente é um produto de uso diário recomendado por dentistas para manter a higiene bucal. Além de oferecer diferentes sabores como menta, hortelã e frutas, sim, tem as pastas Colgate, por exemplo, e tem as pastas de criança que são morango, tutti-frutti e lá vai. Que agrada o paladar e promove a sensação de frescor. Ela contém substâncias específicas que ajudam na remoção da placa bacteriana. Então, a pasta de dente tem substâncias específicas que ajudam na remoção da placa bacteriana. Essa placa é composta por um biofilme. É justamente isso que como um mecanismo de uma adaptação das bactérias, elas viram que juntas, elas por meio do biofilme, elas conseguem ter uma maior taxa de sobrevivência a diversas tentativas do corpo, do próprio corpo ou de outros, como uma pasta de dente, para tentar afetá-las de algum modo, né? Então ela serve de uma proteção também. Aderir à superfície dos dentes, formado por comunidades, bactérias, né? Que podem promover cáries e doenças gengivais. Aqui é interessante lembrar a cárie, que é uma questão de saúde pública, que muitas periferias, zonas fora do eixo do Estado, né, na mão do Estado, de saúde pública, sofrem com cárie, pois não tem taxa de saneamento básico, que o saneamento básico, quanto a água tratada, mais especificamente a água tratada, ela contém flúor que ajuda a combater o biofilme, é bem interessante saber isso. As cáries são sim, uma consequência desse processo, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a pasta de dente também, acesso à escova, acesso à água tratada com flúor. Então são várias coisas que têm como consequência a cárie, então a gente pode ver. E também uma falta de conscientização, né? Porque as cáries são qualquer alimento que tu vai comer, elas podem potencializar mais as cáries. Então é uma questão de tempo só para essas pessoas sem o conhecimento e auxílio do governo, por exemplo, para combater esses problemas, né? Certo? Tá aí, como é que eles faziam antigamente, né? Por exemplo, a pasta de dente é uma invenção moderna, contemporânea. Antigamente, hoje tem também mais na África, que é mais, mais costume, mas não tem tanta, chegou à mão da globalização e da modernidade, mas eles tinham escovas mesmo, feito com madeira, com umas, acho que é cedras o nome, uns palitos assim, como se fosse uma pasta de dente que eles esfregavam, mesmo, numa escova no caso, mesmo na pasta de dente eles esfregavam para romper com esses biofilmes, né? Então, o atrito mecânico entre a escovação que também contribui bastante para a redução do biofilme. Então, a gente pode ver muitas vezes muitos africanos ou pessoas de origem da África, assim, negros assim em si, tem os dentes perfeitos, brancos, muito bem. E quer dizer que é um costume cultural que foi passando por um tempo e que eles entenderam que se a gente fez escovação mecânica, o atrito, vai ter uma qualidade melhor dos dentes. E é visto hoje algo geracional. Então, né? Então tá. Tanto que, para pensar, por exemplo, escorbuto, claro que é uma doença por falta de vitamina C.
mas demonstra um caráter de ausência de cuidados bucais da parte dos europeus, principalmente dos portugueses. Então é interessante a gente saber esse lado das cáries, né? Interessante. A ação de escovação com o auxílio da pasta de dente é essencial para romper esse biofilme das bactérias e prevenir problemas de saúde bucal. Exatamente. Do ponto de vista citológico, então na citologia, a eficácia da escovação com pasta de dente está relacionada à distribuição das mitocôndrias bacterianas. É falso por dois motivos, né? Porque bactéria não tem mitocôndria, lembrar que bactéria é um ser, na maioria dos casos, né? É um ser procarionte, então ele não tem mitocôndrias na sua célula. E geralmente são procariontes e unicelulares, né? As bactérias. Eu acho que o resto já consigo voltar, mas a respiração delas não é feita pela mitocôndria, é feita por proteínas ali na membrana plasmática que fazem um efeito semelhante ao que a mitocôndria faz, só que de um modo muito arcaico. Então, não vem ao caso, então. E também, a distribuição das mitocôndrias bacterianas teria que ser algum composto muito específico para romper determinada proteína da mitocôndria de alguma bactéria. Então é muito específico, então é difícil a gente ter acesso a isso, né? Então, desnaturação do DNA bacteriano, lembrar que o DNA bacteriano tem dois tipos, tem o DNA circular, caso não lembre, que era o voltinho assim, e tem o DNA plasmidial, que é o plasmídio. Lembrar que o plasmidial é o de guerra, assim, de combate, então ele está muito mais ligado às características de, por exemplo, surgiu alguma mutação, não é um acaso, alguma mutação de uma bactéria que é mais resistente a determinado ambiente, o DNA plasmidial conecta uma com a outra, PILS é o nome, com outra bactéria, é bem rápido e não tem um caráter evolucionário na bactéria, né? Tanto que ela é o que é hoje. Muitas pessoas morrem de bactérias, muitos pelo ar, muitas bactérias boas e ruins. Então, eles desnaturam o DNA bacteriano, inviabilizando a reprodução das bactérias da placa. Não é isso. Ele falou que ele rompe o biofilme somente. Esse biofilme, acabei não explicando, mas esse biofilme tem a função o quê? É uma função de segurança. Elas são beneficiadas com esse biofilme porque elas entram em uma rede de contato, as bactérias, que agregam elas de forma muito densa, tem muitas bactérias ali, e esse biofilme é composto muitas vezes por açúcares, proteínas, não sei se tem gordura, mas as coisas mais primordiais, mais fáceis de ser produzidas, que as bactérias conseguem. Tanto que, onde que a gente tem uma grande taxa de biofilme? Na boca. Por que tem na boca? Por que a gente tem que escovar? Porque fica muito resto de alimento, às vezes algum açúcar refinado, fica alguma proteína de carne. Então, elas têm um ambiente propício a fazer esse biofilme. Por isso que, muitas vezes, sabe se eu tô gravando aqui, né? Certinho. Tô gravando, perfeito. Por isso que muitas vezes quando a gente não escova o dente, quando a gente fica tempo sem escovar o dente, a gente pensa, depois é que acontece cárie, né? Claro, você tem todo o acesso à saúde pública, escova o dente, né? Então, tanto que o fio dental combate a gengivite, a expansão da gengiva, que ela tende a expandir, pode alguma irritação, coisa assim, e para tirar os alimentos são muito importantes para essas bactérias. Então, se a gente conseguir limpar esse espaço, as bactérias tendem a não se desenvolver. Claro, tem outros mecanismos que elas conseguem. Acho que se diminui o pH da boca, também elas têm uma característica, tem um diferencial ali. Então, é algum fator importante a gente lembrar. Perfeito? Então, a escovação com pasta de dente quebra
as membranas nucleares. Então, um atrito mecânico de supostamente escovar, né, faz com que a membrana nuclear seja rompida, o que impede a transcrição de proteínas. Não, aí já tá viajando aqui já. Porque ele tá dizendo que ele tá combatendo o biofilme. O foco é o biofilme, não é a bactéria. O biofilme é uma unidade polimérica, vários compostos juntos, várias bactérias juntas. Então, não é específico para um tipo de bactéria, não é para a membrana nuclear daquele composto. A eficácia está relacionada à desorganização na matriz extracelular. Sim, um biofilme não é algo interno, ele é externo, é uma série de açúcares e proteínas que ela produz para fora da bactéria. É para a rede bactéria do polímero, não próprio, que mantém unidas as células bacterianas do biofilme. Isso aqui, essa aqui é certa, gabarito D. Então, a eficácia está relacionada à lise. O que é a lise? É a quebra dos vacúolos digestivos das células epiteliais bucais. Então, as células da pele, né? Do epitélio, a pele. Mas aqui é meio contraintuitivo, porque a quebra dos vacúolos digestivos. Então, o mecanismo de digestão das placas, das células epiteliais bucais. Então, são a quebra das nossas próprias células epiteliais. Então, é muito... Essa aqui não tem como ser, porque tu vai facilitar geralmente mais as bactérias se dispersarem, enfim, aglomerarem, mais facilitando a remoção da placa. Não, aqui não. Então essa é a ideia que eu trago, de fazer uma revisão espaçada, densa, para que a gente consiga associar. O foco do Enem é esse, né? Geralmente, caso esteja olhando até aqui, o foco do Enem é esse, fazer várias conexões, vários focos e vários desdobramentos, e é isso que a questão conseguiu cumprir. Muito boa questão. É isso aí, valeu, tchau.